na seleção brasileira. Luiz, eu vou só fazer uma coisa aqui que a gente não tinha combinado, não, mas eu vou agradecer aqui o Rodrigo Caetano, que acabou de chegar aqui para falar com a gente. E aí a gente deixa o PVC fazer uma pergunta para o Rodrigo Caetano e a gente bate uma bola com ele aqui, ó. Acabou de sentar aqui, entrou na sala aqui para a gente bater um papo. E aí a gente já fala com ele também. Vou colocar o fone aqui nele, porque daí Pergunta o PVC você faz uma primeiro, pergunta para Thiago. ele. Pergunta primeiro Não, você. posso perguntar, posso começar perguntando aqui primeiro, agradecendo o Rodrigo por receber a gente. Perguntar um pouco, Rodrigo, a ideia desses amistosos, né? A gente pensa em vários tipos de testes, para que servem esses amistosos, né? Como é que daria para a gente resumir assim, o que tem que ser testado, o que tem que ser, enfim, o que está em jogo nesses dois amistosos? Pode responder assim, pode responder. Bom, primeiro, boa noite, Thiago, Luísa, PVC, prazer estar falando com vocês aí também. Quem mais está ali? O Lucas. Lucas. Tudo bem, Lucas? Olha, Thiago, a gente planejou muitos amistosos com a intenção de enfrentarmos escolas diferentes. E a gente sabe que é diferente você jogar contra uma escola asiática, como nós enfrentamos Japão e Coreia. Japão muitas vezes considerado a Espanha, né? Lá da Ásia. Com uma disciplina tática muito grande. Agora enfrentaremos duas escolas africanas, claro que cada uma com as suas especificidades. Senegal, uma seleção que, junto com a Noruega, dentre as quais o Brasil enfrentou, que não venceu na sua história. São 2 jogos, não é isso? Foram 2 jogos, um empate e uma derrota. Então, se você olhar na escalação de Senegal, você vai ver que são jogadores que jogam nas melhores ligas e aqueles que, mesmo jogando ainda, alguns lá no Campeonato Saudita também são protagonistas, né? Então, o que a gente espera é isso, enfrentar adversidades, enfrentar situações que não são costumeiras, para que isso, né, não nos surpreenda naquele momento que a gente não pode errar. É claro que a gente quer vencer, a gente quer, obviamente, consolidar uma equipe até a Copa, mas a preparação ela passa por isso também. Outros debates, assim, constituir um grupo, um número de atletas que formarão ou que formam já uma espinha dorsal para o Mister, que não são somente os titulares, mas sim um grupo. E também avaliar em outras posições novos atletas. Eu vejo muito, às vezes, eu acompanho todas as coletivas e um dos debates que acontece muito é por que se testa muitos, né? Mas eu já ouvi também em ciclos anteriores o porquê não se testa mais. Então, assim, nós temos que seguir uma linha naquilo que a gente acredita, em observar jogadores, né, tanto no futebol brasileiro que vem se destacando, é a oportunidade que eles têm, e para que para o treinador ele chegue o mais próximo possível de uma justiça na hora de definir os convocados para a Copa do Mundo. PVC, eu não tinha combinado nada com o Rodrigo, então ele já está quebrando um galho enorme aqui para a gente de entrar ao vivo. Eu vou colocar o fone aqui nele, daí você, a Luiz, o pessoal, aí vocês podem fazer uma pergunta para ele e depois eu vou liberar o Rodrigo aqui para a gente bater um papo depois para a entrevista que a gente tem marcada aqui, mas enfim, agradecendo mais uma vez a gentileza do Rodrigo de falar com a gente no improviso aqui ao vivo. Rodrigo, já agradeço pela sua participação, coordenador executivo-geral da Seleção Brasileira. Então, muito obrigada pela participação. PVC, passo a palavra para você. Você quer perguntar? Eu quero perguntar. Se ele quiser ficar o dia todo aqui com a gente, é que o Thiago passou para você, então vai. Não, pergunta você primeiro. Ok, se tiver ficar dessa, deixa você, então deixa comigo. Rodrigo, obrigada novamente. É um momento, né, de observação e, ao mesmo tempo, de fechar a lista, né? Um desafio muito grande, né? Porque, da mesma forma que vocês têm que abrir o leque, vocês têm que ir fechando também para chegar nessa lista final. Já dá para dizer, assim, um número? Claro que isso fica a cargo do treinador, do Carlo Ancelotti, mas vocês trocam muito, conversam muito, desde aquela primeira lista em que você participou de forma mais efetiva até. Já dá para saber um número que já estaria fechado para a Copa do Mundo? Mais ou menos um número de jogadores? E só para acrescentar, né, fazendo mais uma, amistosos de março contra França e Croácia já estão confirmados? Bom, Luísa, boa noite novamente. Olha, eu vou só transmitir aquilo que o Ancelotti vem repetindo. Ele tem em sua cabeça aí em torno de 18 nomes que ele pretende ou ele considera que estarão na Copa do Mundo. A gente sabe
existem muitas variáveis até chegar lá. Infelizmente, as lesões elas sempre nos surpreendem. A gente torce que não tenhamos nenhuma surpresa negativa até lá. Mas o objetivo, e também junto ao nosso planejamento, é que a partir nessa data FIFA de março, já tenhamos sim um esboço muito próximo daquilo que será a lista definitiva de maio. E quanto à sua pergunta, a gente hoje não pode cravar, Luísa, o nome ainda dos adversários, a tendência, o nosso desejo, porque mesmo em negociação, ainda precisamos que as seleções que enfrentaremos em março estejam confirmadas ou já estejam terminadas a sua participação nas eliminatórias da Europa, porque os amistosos de março serão contra seleções europeias, como a gente já divulgou anteriormente. E a ideia é realmente enfrentar seleções desse porte, desse nível, justamente por isso. Março é um período bastante importante, não definitivo, mas muito importante para consolidar o máximo que pudermos da lista dos atletas que estarão na Copa do Mundo, e nada melhor do que enfrentar grandes adversários como esses dois que tu citaste, mas a gente espera que após essa data FIFA, agora de novembro, a gente já possa divulgar oficialmente. Rodrigo, vou perguntar, abusar de você só, rapidinho. Quando você falou sobre testar muito ou testar pouco, e é curiosa a sensação das pessoas. Então, o Brasil jogou contra o Japão com um time completamente diferente do que jogou contra a Coreia. E eu saí na rua, o torcedor na rua virou para mim e falou assim: pô, mas eles caras sempre o mesmo time. Eu falei: mas não, mas é o time reserva. Foi o time reserva que perdeu para o Japão. Deste ponto de vista, quanto preocupou uma derrota para a seleção japonesa e quanto é importante a experiência de ter perdido um jogo desse? E aí, PVC, tudo bem? Bom falar contigo de novo. Prazer, sempre mesmo. Então, é isso mesmo que tu disseste ao final. É importante você viver essas experiências nesse momento. Ninguém gosta de perder, a seleção brasileira não se aceita perder, mas quando acontece, isso aí tem que servir de um aprendizado, de uma avaliação melhor. As trocas, elas já estavam previstas. Primeiro, nós sempre falamos antes que naquela data FIFA em que jogamos contra Coreia e Japão, nós teríamos um número maior de jogadores que jogassem na Europa, justamente por conta de logística, fuso horário, enfim. E que seria também uma oportunidade do Ancelotti ver atletas no além-treino, né, PVC? Porque é uma avaliação que ela é complementar. Você treina, você desempenha, você mostra a sua capacidade, mas o jogo mesmo, vestir a camisa, é o ápice dessa avaliação também. Eu te diria que serviu muito de avaliação, até para que, como agora nós já estamos mais próximos do que distantes, né, da Copa do Mundo, certamente o número de modificações de um jogo para o outro será menor. Isso já foi dito por ele também, porque ele vai agora, a partir de agora, tentar consolidar mais a equipe e fazer as observações e os testes que ele julgar necessário, mas por aquilo que conversamos, muito provavelmente não vai ser naquele número que ocorreu de um jogo para o outro lá na Ásia. Rodrigo, ia passar a palavra para o Musetti, mas já me deram uma bronca aqui, ó. Tem que despedir dele. Então eu vou ser obediente e vou deixar o Arantes comandar o papo aí com você. Rodrigo, agradeço muito mais uma vez. Luísa, fica à vontade. O Lucas então, nos acompanha, não tem problema não. Vamos lá, Musetti. A gente sim. Tá Vamos tudo lá, certo. Boa noite. Boa noite, Caetano, aí em Londres. Boa noite. Eu sei que é um pouco mais complicado falar de jogadores que não foram convocados, que não estão aí, mas acho que a gente pode abrir uma exceção para falar sobre o Neymar. E eu vou te repassar uma informação que eu recebo aqui em Santos, né, onde eu moro. O pessoal do clube diz que envia relatórios frequentes à CBF e que a CBF teria gostado desses relatórios recentes que teriam indicado que o Neymar está mais forte agora do que estava antes da lesão. Eu queria saber se esse tipo de relatório chega, se de fato agrada e como que trabalha essa relação com o Santos e também com o staff do Neymar. Bom, na verdade, existe um acompanhamento, Lucas, de todos os atletas que fazem parte da lista larga. Isso é um processo, a gente já explicou, né?
existe um acompanhamento muito mais próximo de todos aqueles jogadores que invariavelmente giram em torno de 55 nomes. O Neymar sempre fez parte e ele é um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro em atividade. E é óbvio que existe esse acompanhamento muito próximo. Eu só não vou entrar no detalhe, até porque não é nem a minha função, um detalhe muito técnico que eu digo em relação aos números, em relação às avaliações, né? Mas todos nós esperamos, assim como você e todo torcedor brasileiro, que ele realmente retome a sua melhor forma física. Porque técnica não se discute, não cabe nem aqui abrir esse debate. Mas já estivemos em Santos, né, com os nossos profissionais, acompanhando treinamento. O Cristiano Nunes esteve lá, nós temos uma ótima relação com o nosso fisiologista, não só com os profissionais do Santos, como também com todo o staff pessoal do Neymar. Enfim, existe um contato, sim. Agora, essas questões de números aí, elas dizem respeito à seleção brasileira, mas primeiro ainda ao Santos, né? Então, são informações que elas são de propriedade do Santos Futebol Clube. E quando certamente o Neymar estiver conosco, bom, aí esses números serão também compartilhados conosco. Mas existe sim, Lucas, esse contato e essa preocupação também, obviamente, com o desempenho dele, com a evolução dele, e que a gente espera que ela siga, esse desempenho siga melhorando, e com o ritmo de jogo, com a recuperação dele dessa lesão que ele passou, tenho certeza absoluta que ele vai ajudar não só o Santos, mas em breve também vai estar disponível para poder ser chamado pelo Mister. Perfeito, Rodrigo, muito obrigada pela participação. Vou deixar o Arantes comandando o papo aí com você. Obrigada mesmo, muito boa sorte aí para nossa seleção nesses 2 próximos amistosos. Obrigado, Rodrigo. Obrigada. Obrigado, boa um noite abraço. para vocês. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tá aí, gente, Rodrigo Caetano ao vivo com a gente aqui, participando do De Primeira, coordenador da Seleção Brasileira. Então, ó, que importante, né, tê-lo ao vivo aqui, esclarecendo alguns pontos. Vamos pro intervalo, minha gente? Daqui a pouco a gente volta e vamos falar mais de Campeonato Brasileiro.